Olá, alma querida. Que a paz do Cristo te abrace agora e que a luz dos Espíritos amigos toque teu coração com sabedoria e serenidade. Você já parou para pensar no momento exato em que a vida deixa um corpo? Não como fim, mas como transcendência. Não como adeus, mas como retorno ao lar espiritual. Sim, porque existe algo muito mais profundo acontecendo naquele instante do que nossos olhos conseguem enxergar. E se eu te disser que antes de nascer, seu espírito já sabia como seria esse momento? Que nada é acaso, que cada dor, cada reencontro e cada despedida são partes de um plano amoroso traçado antes da encarnação? Parece impossível? Pois é exatamente o que Chico Xavier revelou com tanta ternura nos seus ensinamentos. Existem verdades profundas sobre esse momento que transformam completamente a forma como você entende a vida e, consequentemente, como você escolhe viver. Verdades que não são ficção, que não são especulação, mas testemunho direto daqueles que viveram, partiram, viram e retornaram através da mediunidade para contar. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 9 revelações profundas que Chico Xavier e André Luiz fizeram sobre o que acontece quando a alma deixa o corpo. E a terceira revelação pode ser exatamente o que sua alma buscava para finalmente compreender, que a morte não é o fim, mas o retorno à vida verdadeira. Que essa compreensão possa trazer paz ao seu coração agora e sempre. Muitos passam a vida inteira com medo do desconhecido. Muitos acreditam que a morte é destruição total, que é nada, que é esquecimento absoluto. Você não está sozinho nesse temor. É natural buscar respostas. É profundamente humano questionar o que acontece quando deixamos este corpo. Mas e se a verdade fosse completamente diferente do que nos ensinaram? E se tudo o que acreditamos sobre o fim fosse apenas o começo de uma compreensão muito maior? E se a morte, na verdade, fosse apenas uma mudança de roupa, um banho que lava o pó da encarnação? Chico Xavier, o médium que recebeu milhares de mensagens dos planos espirituais, sempre dizia com os olhos cheios de compaixão: a morte não é improviso, é continuidade da vida planejada. Ele não inventava essas verdades, ele as recebia. André Luiz, através de suas revelações mediúnicas, descreveu com precisão cristalina os primeiros momentos após o desencarne. Ele não apenas especulava, não apenas teorizava. Ele relatou, e seus relatos se alinham perfeitamente com a verdade espiritual que atravessa séculos, culturas e religiões diferentes. Agora você está recebendo não por acaso, mas porque sua alma está pronta para compreender. Porque no fundo do seu peito, você sempre soube que existia algo além, que existia esperança além da sepultura. Imagine este cenário sagrado que acontece antes mesmo de você nascer, antes de você respirar pela primeira vez nesta dimensão terrena. O espírito que você é se reúne com mentores luminosos e amigos espirituais em dimensões que transcendem o espaço-tempo que conhecemos. Ali, naquele lugar de paz absoluta, você revisa suas encarnações anteriores, não com julgamento, mas com clareza total. Você vê não apenas o que viveu, mas profundamente o que aprendeu e o que ainda precisa compreender. O mentor não julga, ele ama e ilumina. Ele te mostra: aqui você caiu no orgulho e sofrimento veio. Aqui você escolheu o conforto ao invés do amor genuíno. Aqui você amou com verdade absoluta e essa ação levantou almas. Aqui você sofreu e esse sofrimento purificou sua essência eternamente. E então vem a pergunta eterna, aquela que ecoa nos universos. O que você ainda precisa vivenciar nessa próxima encarnação para evoluir? O que ainda precisa aprender para se tornar mais luz? O Espírito responde com perfeita clareza: preciso aprender o perdão que cura. Preciso compreender a paciência que transforma. Preciso ser instrumento de consolo para quem sofre. Preciso enfrentar meus medos e transformá-los em coragem. Mas aqui está a verdade que poucos compreendem completamente. O Espírito também escolhe o instante em que retornará. Sim,
Você ouve corretamente. Você não é surpreendido pela morte. Você não é capturado desprevenido. Você aceita, com os olhos bem abertos e o coração plenamente consciente, que um dia seus pulmões deixarão de respirar, que seu coração deixará de bater e que você retornará para casa. A morte não é um acidente celestial, não é um erro cósmico. É a conclusão de um contrato assinado em luz, selado com promessas e esperanças. E tudo isso foi escolhido por você, alma eterna, muito antes de você nascer. O corpo, a família, os desafios que enfrentará até o momento preciso de seu retorno. Nada é punição. Tudo é aprendizado. Tudo é oportunidade. Tudo é amor estruturado como transformação. No instante do desencarne, naquele momento decisivo quando a vida material encontra a vida espiritual, ocorre algo extraordinário que nenhum aparelho médico consegue captar completamente. Ocorre o desprendimento fluídico entre o corpo físico e o perispírito. O perispírito é a estrutura energética sagrada que une a alma ao corpo denso. É através dele que você sente enquanto vivo, que pensa, que ama, que experimenta todas as emoções. É ele que permite que um espírito imaterial interaja com um corpo material. É ele que é o intermediário entre mundos. Quando chega a hora destinada, quando a lição está completa e o aprendizado foi absorvido, esse laço delicado se desmancha, se desfaz suavemente. E o que segue é uma sensação que varia profundamente conforme o estado moral e emocional da pessoa que parte. Para aqueles que viveram com tranquilidade genuína, com fé inquebrantável, com serenidade verdadeira em seus corações, é um sono leve. É como deitar a cabeça no travesseiro favorito após um dia pleno e acordar em outro lugar. Não há agonia, não há medo que paralisa, não há desespero. Há paz, há leveza, há a sensação de finalmente poder respirar. Mas para aqueles que viveram apegados desesperadamente ao corpo físico, que temem intensamente a morte, que acreditam com toda a força que o fim é destruição absoluta e vazio, pode haver confusão. Pode haver uma resistência inicial. Pode haver a sensação de estar preso, de não compreender completamente o que está acontecendo naquele instante crucial. Isso é absolutamente importante que você entenda. A morte espelha perfeitamente o que o coração construiu enquanto vivo. Se você cultivou fé genuína e paz profunda, a morte é suave como seda. Se você plantou medo e apego desesperado, o desligamento pode parecer inicialmente turbulento. Mas aqui está o consolo que cura almas. Mesmo nos piores cenários, você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Anjos e benfeitores, seres de luz que transcendem a compreensão humana, envolvem o espírito num campo de compaixão absoluta. Conduzem-no com ternura que nenhuma mão terrena consegue replicar. Seguram-no com amor que é maior que o próprio universo. O que os olhos humanos veem como fim, o plano espiritual reconhece como regresso. É como uma criança que deixa a escola. Os pais a veem sair pela porta e choram pela ausência, mas a criança sabe instintivamente: estou indo para casa, vou reencontrar minha cama, abraçar meus irmãos. Estou segura, estou voltando para casa. Assim é a morte, alma querida. Assim é esse retorno sagrado. Antes de continuar com as revelações profundas que transformarão sua compreensão, quero que você reconheça algo em seu coração agora. Reconheça que está aqui por uma razão, que sua alma pediu por essa verdade, que você foi chamado para compreender que existe plano, que existe propósito, que existe continuidade. Comente aqui abaixo: confio no plano divino. Porque quando você escreve essas palavras sagradas, não está apenas fazendo um gesto superficial. Está dizendo profundamente à sua alma: eu sou bravo o suficiente para compreender que existe propósito nisso tudo. Eu sou corajoso o suficiente para enfrentar a verdade. Está acendendo uma vela que ilumina não apenas sua escuridão, mas os corações de outros que sofrem em silêncio. Cada comentário é uma prece compartilhada. Cada palavra é uma ponte entre corações que buscam a mesma verdade. Agora,
vamos aprofundar naquilo que realmente acontece quando a lucidez retorna, quando o espírito finalmente desperta. Aqui está uma revelação que transforma completamente nossa compreensão. Nem todos os espíritos acordam lúcidos e conscientes ao deixar o corpo físico. Parece assustador quando você ouve pela primeira vez? Não é. É apenas a verdade. É apenas a realidade espiritual. No capítulo profundo chamado Com os Recém-Chegados do Umbral, André Luiz descreve com infinita compaixão exatamente o que acontece nessa fase. Muitos espíritos chegam ao plano espiritual completamente desorientados, sonolentos, presos a ilusões que criaram enquanto vivos. Eles ainda acreditam estar vivos na Terra. Eles não entendem que desencarnaram. Eles veem a morte como sono e continuam vivendo como se ainda estivessem no corpo físico. Imagine alguém acordando em um lugar completamente diferente, em uma dimensão diferente, mas sua mente continuando a acreditar que está na cama confortável de sua casa, continuando a tentar levantar e ir para o trabalho, continuando a procurar pessoas que já se foram há séculos. Isso cria confusão. Mas isso é temporário. Isso é curável. André Luiz relatou pessoalmente que, após seu próprio desencarne, permaneceu por um período muito longo no umbral, uma região espiritual que reflete perfeitamente o estado de consciência de quem acaba de partir. Ele estava desorientado, confuso, preso em seus próprios pensamentos, até ser resgatado e guiado por mentores que finalmente o ajudaram a compreender sua verdadeira situação. Essa perturbação inicial é completamente natural. Compreenda isso profundamente. O espírito leva consigo memórias vívidas da vida terrena, leva os medos que cultivou, leva as vibrações emocionais que ainda vibram em sua essência como cordas de um instrumento. Essas precisam se harmonizar. Essas precisam encontrar paz. É um processo, é uma transição, é uma adaptação sagrada. Há quem desperte em plena luz radiante, em colônias espirituais luminosas, amparado imediatamente por familiares desencarnados há tempos. Há quem desperte em regiões que refletem sua própria mente, sua própria vibração de sombra ou luz, conforme o que construiu enquanto vivo. Mas sempre, sempre há ajuda. Sempre há mentores esperando. Sempre há compassão infinita. Com o tempo sagrado e preciso, com a ajuda amorosa e paciente de mentores e amigos espirituais, a consciência retorna completamente. E aí, naquele instante mágico, algo extraordinário acontece. O espírito vê o filme da vida. Não é uma projeção mental imposta de fora por algum juiz celestial. É a ativação completa de uma memória gravada eternamente, na essência mais profunda da alma. É como um arquivo que sempre esteve lá, esperando ser aberto. Cada ato é revisto com clareza total. Cada palavra que foi sussurrada é sentida. Cada gesto que foi ofertado é compreendido em seus efeitos profundos. Cada silêncio que foi mantido, quando deveria haver voz, ressoa. Você sente o impacto de suas ações, não apenas em si mesmo, mas em todos aqueles que tocou. Se você feriu alguém com palavras duras, sente essa ferida como se fosse sua própria ferida. Se você consolou alguém, sente essa consolação devolvida como uma bênção que cai sobre seu peito. Se você amou, sente esse amor multiplicado infinitamente. É a lei de causa e efeito, manifestada em toda a sua pureza cristalina, em toda a sua beleza devastadora. E falando em comunhão e encontro profundo, quero que você sinta isto comigo neste exato instante sagrado. A verdade espiritual não conhece fronteiras geográficas, não reconhece mapas de países. Enquanto você me ouve neste momento presente de um apartamento em São Paulo, de uma sala rural no Mato Grosso, de um quarto em Fortaleza, de uma pequena casa em Recife, de qualquer canto deste Brasil abençoado, há milhares de almas buscando exatamente o que você busca neste instante. Compreensão, consolo genuíno, verdade absoluta. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está recebendo essa mensagem neste exato momento? Porque quando começamos a escrever nossas localizações, quando vemos São Paulo, Manaus, Porto Alegre,
Recife, pequenas cidades cujos nomes poucos conhecem. Cidades do interior onde a fé é ainda mais forte, percebemos algo absolutamente mágico. Percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada de despertar, que não somos loucos por buscar essas verdades, que não estamos imaginando. Cada localização que aparece ali nos comentários é uma luz que se acende no mapa sagrado da esperança. É um coração que também sente. É um espírito que também buscava essa verdade. É uma alma que, como você, recusou aceitar que a morte é o fim. Quando nos vemos juntos, mesmo que separados geograficamente, tornamo-nos uma comunidade invisível, unida por algo muito maior que distância física, unida pelo amor eterno, unida pela fé, unida pela busca de compreensão. Agora que somos um que nos reconhecemos, vamos continuar juntos. Porque ninguém em nenhuma parte do Brasil, nenhuma parte do mundo, caminha sozinho nessa compreensão profunda. Após recobrar a consciência, após aquele período preciso de adaptação e harmonização, o espírito é recebido com um amor tão profundo que transcende todas as palavras conhecidas. É um amor que você nunca experimentou totalmente enquanto vivo. Mentores que o acompanharam por inúmeras encarnações. Familiares desencarnados há décadas ou séculos que esperaram ansiosamente por esse retorno. Companheiros de jornada que conhecem a alma desde tempos inimagináveis. Amigos que percorreram juntos vidas e mais vidas. Ninguém parte sozinho. Essa é uma das verdades mais fundamentais que Chico Xavier nos deixou ecoando através dos tempos. Pode parecer que a morte é isolamento total e abandono eterno. Pode parecer que é deserto infinito, mas é exatamente o oposto. É encontro, é reencontro. É celebração. Esse reencontro é uma das experiências mais profundamente comoventes do plano espiritual. Lágrimas de saudade, aquelas que você derramou enquanto vivo, aquelas que caíram silenciosamente em noites de desespero, se transformam em alegria pura. Transformam-se em reconhecimento completo. Transformam-se em abraços espirituais que duram séculos inteiros. Porque no plano espiritual o tempo não se divide em minutos ou horas. Tudo é agora. Tudo é simultaneidade. Tudo é eternidade concentrada em um instante. É o início sagrado da readaptação, a verdadeira morada da alma. O lugar que nunca foi realmente deixado, apenas temporariamente esquecido no turbilhão da encarnação. Após o acolhimento profundo, após aquele momento sagrado transcendental de reencontro, o espírito passa por um período de reflexão e compreensão muito mais fundo. Isso que chamamos na literatura espírita de filme da consciência é, na verdade, muito mais do que essa expressão consegue captar. É a ativação total e completa da memória espiritual ancestral. É ver com total clareza absoluta, sentindo intensamente o impacto de cada palavra sussurrada, cada gesto ofertado, cada silêncio mantido. Não há um juiz com roupas brancas apontando seus erros. Não há uma corte celestial distribuindo punições divinas. Não há castigo vindouro. Há compreensão, a lucidez. Há a capacidade absoluta de enxergar a verdade sem nenhum filtro. A alma percebe onde acertou profundamente, onde amou genuinamente, onde escolheu o bem e uma alegria gentil a preenche totalmente. Percebe onde sofreu, onde foi testada, onde cresceu através da dor e entende perfeitamente o porquê. Percebe onde poderia ter amado ainda mais, onde poderia ter oferecido consolo extra. E essa compreensão é, por si só, uma forma de redenção que cura feridas eternas. Porque ao compreender o erro, ao vivenciar completamente suas consequências, a alma também compreende o caminho perfeito para não cometê-lo novamente, para evoluir, para ser melhor, para amar com maior profundidade. Esse processo de revisão e compreensão é exatamente o que chamamos de juízo final. Mas não é julgamento externo imposto. É autoajuste amoroso perfeito. É a lei de causa e efeito, operando em sua perfeição absoluta. É justiça divina manifestada como misericórdia infinita. O julgamento vem de dentro da própria alma, e o perdão nasce do aprendizado verdadeiro.
Quando o espírito assimila suas lições profundas, quando compreende o filme de sua própria vida, com clareza total ele não fica imóvel. Ele não descansa eternamente em uma nuvem. Começa a se preparar ativamente. Com a orientação sábia de mentores que transcendem seu entendimento, ele define os aprendizados que ainda precisa vivenciar. Define os vínculos kármicos que retomará. Define os desafios que enfrentará. Define o caminho preciso da próxima encarnação. Define sua missão no eterno retorno. E aqui está uma verdade revolucionária que muda tudo. O recomeço é sempre oportunidade genuína, jamais castigo repetido. Os espíritos superiores chamam isso de reajuste evolutivo. É a alma dizendo com determinação: agora compreendo totalmente, agora estou verdadeiramente pronto. Deixe-me tentar novamente, deixe-me amar melhor, deixe-me ser instrumento de luz cada vez maior. Não há resignação nisso, não há derrota. Há coragem transcendental, há esperança absoluta. Há a fé total na possibilidade infinita de evolução e transformação. Assim, o nascimento e a morte formam os dois portais sagrados da mesma jornada infinita. Não é círculo vicioso que aprisiona, é espiral evolutiva ascendente que liberta. Cada volta traz você mais perto da luz. Cada volta traz você mais próximo de Deus. Há algo extraordinário que Chico Xavier nos deixou compreender profundamente através de todos os seus ensinamentos. A verdade é universal. Ela transcende religiões. Ela transcende culturas. Diversas tradições antigas separadas por continentes, por séculos, por línguas que nunca se tocaram, reconheceram os mesmos sinais de transcendência. Sob nomes diferentes, mas com essência idêntica. Os xamãs indígenas falavam do chamado dos ancestrais. Eles compreendiam que aqueles que partiam continuavam presentes no plano espiritual, continuavam guiando os vivos, continuavam amorosos eternamente. No budismo tibetano, existe uma prática sagrada chamada Fowa, a transferência consciente da alma. É o reconhecimento direto de que o espírito se prepara para o desligamento com lucidez completa. É a morte como arte sagrada. No hinduísmo falam de moksha, a libertação da roda das reencarnações. É a compreensão de que há evoluções espirituais que nos levam além da necessidade material de retornar. No Egito Antigo, os sonhos com mortos eram considerados iniciações espirituais genuínas. Eram sinais claros de que a morte não era término, mas transformação profunda de essência. Celtas, africanos, sufis. Todas essas culturas viam a morte não como tragédia ou fim, mas como rito de passagem sagrado, como transição necessária, como evolução esperada. Por que tanta convergência? Por que tantas civilizações completamente isoladas umas das outras descrevem a mesma verdade? Porque a verdade não foi inventada por Chico Xavier ou por qualquer profeta terreno. A verdade foi revelada, foi descoberta, foi reconhecida por almas que conseguiram perceber além do véu. A morte é apenas uma mudança de forma, não de essência. É transformação, não extinção. Mas você pode estar se perguntando uma pergunta muito legítima e sábia. Se tudo é planejado, se existe um plano perfeito, onde fica o livre-arbítrio? Essa pergunta é absolutamente digna de uma alma desperta. A resposta é profundamente libertadora. O livre-arbítrio é absoluto e indiscutível. A sabedoria divina também é absoluta. E elas não se contradizem de forma alguma. Elas convivem em perfeita harmonia. Você é livre para escolher seus caminhos, verdadeiramente livre. Livre para errar genuinamente. Livre para amar profundamente. Livre para ferir outro ser. Livre para evoluir ou para recuar espiritualmente. Livre para crescer ou para permanecer. Mas nenhum espírito, nenhum ser, ninguém vive ou parte fora das leis eternas de Deus. Essas leis não são castigos, punições. São estruturas perfeitas. São as mesmas estruturas que mantêm os planetas em órbita precisa, que faz a gravidade funcionar, que permite que a vida floresça neste planeta. Mesmo as reencarnações que parecem compulsórias, destinadas a espíritos muito perturbados, muito feridos,
são manifestações supremas da misericórdia divina infinita. Não é você vai voltar para sofrer eternamente. É você vai voltar porque precisa compreender e evoluir. Você vai retornar porque merece oportunidade. Você vai voltar porque o amor divino não desiste de nenhuma criatura. O destino nunca é imposto tiranicamente. É corrigido amorosamente. A dor ensina. O amor conduz. O tempo restaura tudo. Cada partida, mesmo a mais inesperada do mundo, é uma página do livro perfeito da justiça divina. E essa justiça é sempre profundamente amorosa. Vou te contar algo que Chico Xavier revelou com os olhos marejados, genuínos de amor, compaixão e compreensão profunda. Quando o aprendizado de uma encarnação se completa de verdade, quando a alma compreendeu as lições que veio aprender, quando o contrato foi cumprido inteiramente, o espírito sente uma leveza indescritível que nenhuma palavra terrena consegue captar. É como se um peso imenso que carregava desde o nascimento, às vezes desde encarnações passadas, sedimento de séculos, se dissolvesse completamente em um único instante. Nesse instante preciso, o espírito é conduzido às colônias espirituais, não por força ou compulsão, mas por atração magnética, por ressonância vibratória perfeita. Como quando você se sente atraído por um lugar porque é seu lugar de origem. Ali, nessas colônias espirituais de beleza indescritível, o espírito reencontra a paz que transcende todo e qualquer entendimento humano. Retoma seu verdadeiro trabalho sagrado na eternidade. Porque sim, alma querida, você tem um trabalho importante na eternidade. Você não repousa eternamente em uma nuvem branca e vazia. Você evolui continuamente. Você serve aos outros. Você ama infinitamente. Você ajuda. Você cresce. Você continua evoluindo de forma perpétua. A morte, então, se revela finalmente como o renascimento verdadeiro da alma livre. É você finalmente compreendendo. Ah, agora vejo por que sofri tanto naquela encarnação. Agora compreendo por que precisava daquela dor específica. Agora entendo a totalidade do plano. E com essa compreensão plena, vem uma alegria que não tem nome, não tem medida. O reencontro com a luz é o coroamento da fé que cultivou enquanto vivo. É o cumprimento completo do plano traçado antes da encarnação. É você finalmente chegando em casa. Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundamente dentro de você, se você sentiu no peito que a morte não é fim absoluto, mas continuação eterna, se você compreendeu que existe propósito real, mesmo no sofrimento mais intenso, deixe seu like agora. Não é apenas um gesto de apoio superficial ao canal. É muito mais do que isso. Quando você curte, está dizendo da forma mais genuína a outros corações que sofrem em silêncio: eu também encontrei paz aqui. Você também pode encontrar essa paz. Você também pode compreender. Cada curtida é uma vela que se acende no escuro absoluto. É uma prece silenciosa compartilhada entre almas. É você se tornando um instrumento de consolo para quem ainda busca desesperadamente essas respostas que transformam vidas. Neste momento crucial, enquanto você sente essa paz começando a florescer suavemente no seu peito, pense em alguém específico, alguém que você ama, alguém que está passando pelo luto profundo, alguém que perdeu e não consegue aceitar. Pense em quem acredita que a morte é o fim absoluto, que sofre porque acredita que nunca mais verá quem amou, que grita no silêncio das noites, que chora sem que ninguém veja. Compartilhe este vídeo com essa pessoa querida, não como uma curiosidade casual leve, como um ato de amor espiritual genuíno e profundo, porque quando você compartilha, você está dizendo muito mais do que as palavras conseguem expressar. Você não está sozinho nisso. Aquilo que perdeu, na verdade, apenas mudou de forma, não desapareceu, continua lá esperando você. E existe um plano maior, infinitamente amoroso, que continua unindo vocês eternamente. Continue se relacionando com quem amou. Continue falando com eles. Eles ouvem. Eles veem. Eles amam você ainda mais.
Você pode ser o instrumento sagrado através do qual a alma de alguém finalmente encontra o consolo que procura há meses em desespero. Você pode ser o anjo que leva essa palavra de esperança genuína a um coração que clama no escuro mais profundo. Compartilhe com o amor do Cristo em seu peito. Como você deve viver sabendo tudo isso? Sabendo que nada é acaso? Sabendo que será responsável pelo filme da consciência? Primeiro, com menos medo existencial e com muito mais amor verdadeiro. Se você sabe que será responsável pelo filme da consciência, que revisará tudo o que fez, se sabe que sentirá o impacto de suas ações em todas as almas que tocou, não seria mais sábio fazer escolhas que você possa revistar mais tarde com paz absoluta? Segundo, com propósito absoluto e intenção clara. Você veio aqui para aprender algo específico, aquele desafio que parece impossível, aquela dor que não consegue compreender mesmo depois de tanto tempo. Talvez seja exatamente a lição que sua alma escolheu aprender nesta encarnação. Talvez seja seu mestrado espiritual. Terceiro, com compaixão infinita por cada ser que encontra. Todo ser humano que você encontra nesta vida carrega feridas profundas de encarnações passadas. Toda dificuldade que vê em outro é uma oportunidade de alguém evoluir através da adversidade. Como você pode ser instrumento de amor nesse processo? Como você pode oferecer consolo? Se essa mensagem encontrou você no momento exato certo e sabe, nunca é acaso sua alma está pedindo compreensão urgentemente, está pronta para acordar finalmente, está cansada de sofrer no escuro de dúvidas. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, não apenas para consumir conteúdo leve, mas para continuar essa jornada profunda de despertar que começou aqui neste exato instante. Cada vídeo que chegar até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos, a mensagem que estava esperando. Faça parte dessa família de corações despertos de almas que buscam verdade, porque a verdade é compartilhada coletivamente. A evolução é comunitária. E você não está sozinho nessa busca eterna. Escreva agora nos comentários com o coração aberto: meu espírito confia no plano divino. Porque ao escrever essas palavras sagradas, você está selando uma intenção profunda. Está dizendo ao universo inteiro, aos anjos, aos espíritos, aos mentores que o acompanham: eu compreendi, eu confio, eu estou pronto para evoluir. E essa palavra ali nos comentários pode ser exatamente o que outra alma necessitava ver para finalmente encontrar a paz que buscava. Que a paz do Cristo Jesus, aquele que compreendeu profundamente a vida eterna e a imortalidade da alma, esteja com você, agora e sempre. Que a luz dos espíritos amigos dos mentores luminosos ilumine cada passo que você der por este mundo. Que você nunca esqueça a verdade fundamental. Você é imortal. Você é eterno. Você é amado imensamente por forças que você não consegue nem imaginar. E quando chegar o instante da sua partida, seja em muitos anos, seja quando menos esperar, que você desperte em plena luz radiante, amparado pelos que amou profundamente, recebido pela paz que conquistou através de cada ato de amor. Até nosso próximo encontro sagrado. Que sua alma siga em evolução ascendente e em luz crescente, porque a verdade não morre. A verdade é eterna, e você também. Que a fé seja sua companheira eterna em cada instante de sua jornada sem fim.